seja o domínio, louvor e adoração. Eu olho para Ele, vejo a sua glória, mergulho em seu rio, fonte que invade o meu ser. Seu amor me atraiu, com seu óleo ungiu o meu coração. Vem adorar ao Rei, exaltar seu poder, seu amor, sua glória. Sim, vem adorar ao Rei, adorar ao Rei, exaltar seu poder, seu amor, sua glória. Sim, vem adorar ao Rei. Cumprimento a igreja com a graça e a paz do Senhor, amém? E depois desse convite, essa adoração, venha adorar a Deus, eu convido cada irmão, cada irmã a curvar sua cabeça, nós estarmos orando nesse momento, uma oração de gratidão a Deus. Paizinho querido, nos colocamos diante da Tua presença neste momento, para pedir a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas, para Te dar graças, ó Pai, por mais um dia de vida, por tudo que o Senhor nos concede, porque o Senhor nos sustenta. Se não fosse o sustento do Senhor, nem aqui nós estaríamos, ó Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Livra-nos de todo perigo, de todo mal. Concede-nos, ó Pai, dias melhores, ó Pai. Que a nossa semana seja para a honra e glória do Teu nome, ó Pai. Que esse louvor, ó Pai, chegue até o Seu trono de glória. Recebe, ó Pai, aí no Seu trono, como cada um de nós aqui, as nossas vozes, ó Pai, os instrumentos, que nós possamos fazer de coração e que chegue até o altar do Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo é que eu oro. Amém. Eu convido os irmãos a se colocar de pé para nós estarmos mais uma vez louvando ao Senhor, agora com o hino 266 do nosso hinário, Rude Cruz, se erigiu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. De cruz se erigiu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas
momento eu convido os irmãos a baixar as suas cabeças. Esse momento do culto que nós elevamos nossas mentes, nosso coração a Jesus. Nós fazemos uma reflexão sobre nossas vidas, sobre nossa semana. E nós, com o coração contrito, entramos na presença do Senhor para pedir perdão pelos nossos pecados. Nós possamos trazer a nossa mente, trazer ao nosso diante do Senhor, diante da cruz, dessa cruz que nós cantamos, e falar com Deus, pedir perdão pelos nossos pecados. Senhor, nós estamos diante da Tua presença, a Tua igreja está diante do Senhor, ó Pai, com o coração contrito, com o coração, ó Deus, ó Pai amado, quebrantado diante de Ti, Pai. Nós, como povo do Senhor, nos voltamos a Ti, Deus, suplicamos a Tua misericórdia sobre nossa vida, Pai, sobre nosso coração, Deus. Ó Deus, que o Senhor nos perdoe muitas vezes por atos, ó Pai, que cometemos, que venha, ó Deus, contra o Teu Espírito Santo, ó Deus, contra Ti, Pai. Muitas vezes, ó Deus, Pai, pecamos mesmo involuntariamente, ó Deus. Muitas vezes, ó Deus, consentimos com o pecado também, Pai, mas que o Senhor tenha misericórdia de nós, Pai, porque nós conhecemos a Tua palavra, Deus. Estamos domingo após domingo aqui ouvindo a Tua palavra, Deus, ouvindo a Tua mensagem, ouvindo, ó Deus amado, a Tua voz através da Tua Santa Escritura, ó Pai. Ó Deus, mas nós temos a certeza que a cada dia, se não for o Teu Espírito Santo trabalhando em nós, ó Deus, nós não conseguimos, ó Pai. Te pedimos perdão, Jesus, te pedimos, ó Deus, suplicamos o Teu perdão, ó Pai. E, ó Deus, com a certeza de perdoados a Ti, nós entregamos esse culto nessa noite, a palavra, os louvores, momento central, ó Deus, de receber mais uma vez a Tua palavra, que o Senhor usa a vida do pastor, ó Deus, esse momento que teremos, que é a Santa Ceia, Jesus. Que o Senhor venha, ó Deus, alimentar a nossa alma, Pai, para que possamos continuar, ó Deus, caminhando aqui, ó Deus, na certeza que nós temos um Deus que zela por nós, Pai. Abençoe esse culto, abençoe cada irmão que chegou, cada um que está chegando ainda, Pai. Ó Deus, porque os que estão aqui, o Senhor quis que estivesse, o Senhor trouxe aqui nessa noite. Nós Te louvamos por tão grande amor, ó Pai. E nós, ó Pai, logo eu, vamos cantar a Ti louvores que exaltam o Teu santo nome, ó Pai. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Vamos continuar louvando ao Senhor. Graça sobre graça recebi, e da plenitude renasci. Quando atraído me encontrei no amor de Deus, viva e poderosa salvação, luz que me alcançou na escuridão. Todo meu pecado se apagou no amor de Deus.
salvação. Luz que me alcançou na escuridão. Todo meu pecado se apagou no amor de Deus. Logo eu, um pobre pecador. Logo eu, tão fraco e tão devedor. Logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Logo eu, finito e carnal. Logo eu, diante de um Deus imortal. Logo eu, de graça recebi o amor de Deus. O amor de Deus. O amor de Deus. Ah, Senhor, obrigado, Pai, por tão grande amor. Jesus. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouça tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue.
promessa, Deus, nós seremos mais alvo que a neve, Deus. Que o Senhor esteja recebendo nossa adoração nessa noite, Pai.
se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Seja abençoado em nome de Jesus, meu irmão, minha irmã. A igreja pode se sentar. Boa noite, irmãos, irmãs, a graça e a paz, amém? Muito bem, é gostoso cantar, abençoando, né, a vida do outro, celebrando a graça de Deus. É muito bom termos a liberdade nesse lugar para adorar a Deus, e também não só a liberdade, mas o conhecimento dessa graça que nos faz cantar. O louvor é expressão, é fruto da obra de Deus na nossa vida. Amém? E nesse momento do culto, nós vamos ouvir a ministração da palavra, como aqueles que já acompanham há alguns domingos, temos pregado expositivamente, né? Especialmente agora nesse período, a carta aos Romanos. E hoje pregaremos no capítulo 13 da Epístola de Paulo aos Romanos. Capítulo 13 da Epístola de Paulo aos Romanos. Como são apenas 14 capítulos ou versículos, nós iremos lê-los nesse instante. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela. Visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem, entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhes estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo também pagais tributo, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pois isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento,
Tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. E digo isso a vós outros, que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impundicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Fala, Senhor, o nosso coração, esse é o nosso pedido, o nosso clamor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse capítulo 13 de Romanos, ele faz parte da carta aos Romanos, das questões práticas, né? Nós já pregamos aqui, o apóstolo Paulo, ele se apresenta, ele fala que ele foi chamado por Deus, apóstolo, para pregar aos gentios, e ele prega o evangelho. E aí ele explicou esse evangelho no capítulo 1, no capítulo 2, 3, 4, 5, ele explicou essa graça maravilhosa que é o pecado, ele é tirado mediante a fé em Jesus Cristo. Depois ele falou como nós devemos viver a santidade, lutar contra o pecado, capítulo 6, 7. No 8 ele falou, deu aquela segurança da não condenação, que nada nos separa do amor de Deus, apesar do sofrimento, a natureza sofre, geme, nós gememos, o Espírito Santo geme por nós. E ele então completou o capítulo 8 falando da vida no Espírito, que quem é selado com o Espírito não pode ser separado de Deus por causa de Jesus Cristo. No capítulo 9, 10 e 11, ele falou do povo judeu, que não é esquecido por Deus, que Deus vai olhar para o povo judeu e pela fé também vai salvar o remanescente. No capítulo 12, então, ele começa a falar como que eu e você, como salvos por Cristo, enxertados na videira, como nós devemos viver aqui nesse mundo. E o tema que nós falamos na mensagem passada, no capítulo 12, foi exatamente, rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, né, que é o vosso culto racional. É vivo, santo e aceitável. Não é morto mais, é separado e segundo a vontade de Deus, que é o vosso culto racional. E o tema da mensagem passada foi exatamente o culto racional, como prestar um culto racional a Deus, oferecendo o nosso corpo por sacrifício vivo, sendo submisso a essa vontade de Deus, servindo o próximo com os nossos dons, talentos, praticando as virtudes recomendadas ali, amar o próximo a ti mesmo, não pagar o mal, enfim. E no capítulo 13, Paulo dá sequência a essa vida, só que hoje, para as crianças que estão anotando aí, né, Paulo, em Romanos 13, de 1 a 14, ele fala que o Evangelho molda não apenas a nossa vida espiritual, mas também a nossa vida civil, e a nossa vida moral, e a nossa vida social, ou de relacionamento. Paulo fala, como ele já havia dito lá em Filipenses capítulo 3, versículo 20, que nós somos cidadãos dos céus. Mas só que ainda nós caminhamos em meio às estruturas humanas. E a salvação não nos tira do mundo, mas Jesus já nos havia nos alertado. Vós, em Mateus capítulo 5, 14, vós sois a luz do mundo. E nós, então, somos transformados para viver como essa luz. Nosso desafio, então, é viver aqui na terra, de modo que o céu seja visto em nós. Imaginou que legal? A pessoa olha para você e vê o céu, cidadão do céu. É como um estrangeiro vem aqui e mostra e fala assim, aquela pessoa lá não é daqui do Brasil, mas está vivendo aqui. Somos cidadãos do céu. Então o tema é, crianças, cidadãos do céu vivendo na terra. Faz parte da sequência do culto racional prestado a Deus. Cidadãos dos céus vivendo na terra. Você, a sua identidade, você sabia que você é peregrino nessa terra? Tem essa consciência? Nós esquecemos, queridos. Sofremos porque nós esquecemos disso. Padecemos porque nós esquecemos que nós somos cidadãos e cidadãs dos céus. E Paulo, então, vai falar aqui como que os cidadãos dos céus devem viver aqui na terra para prestar um culto racional a Deus.
Como os cidadãos do céu devem viver na terra? Primeiro, Paulo diz, devem ser submissos às autoridades. Hoje não está em voga isso, né? O filho contestando os pais, as autoridades, os professores nas escolas com burnout, com depressões, que é a mesma coisa, mas só que tem um nome mais chique, falar burnout, porque a rebeldia está terrível. Hoje, as autoridades não são mais respeitadas. Quantos a gente ouve falar na década de 60, 70, o respeito que um filho tinha para o pai, para uma palavra? Claro que eu sei que ainda tem uma geração, a nossa geração ainda é dessa época que peça benção para os pais, que respeita os pais. O Paulo está dizendo que nós temos que ser submissos às autoridades. É respeitar, é obedecer. Por quê? Ele diz aí no versículo 1, porque a autoridade procede de Deus. Não existe autoridade que não proceda de Deus. Mas, pastor, e a autoridade que não faz a vontade dele? Tudo nesse mundo Deus permite. Deus é soberano, querido. É Ele quem coloca os reis, que tira os reis. Daniel, capítulo 2, versículo 21, ele fala que ele estabelece a natureza e ele institui reis ou destrona reis. É Deus quem coloca. É Deus quem permite. Ninguém é colocado no poder se não for pela permissão de Deus. Porque Ele faz isso para corrigir, para mostrar o poder para a sua glória. E Paulo, então, diz assim, nós devemos ser submissos às autoridades porque elas procedem de Deus, elas têm a função para promover o bem e combater o mal, no versículo 4. Paulo vai dizer, olha, a função da autoridade é para promover o bem, combater o mal. E aí entra pais, professores e as autoridades civis. Claro que aqui Paulo está falando literalmente da autoridade civil, porque a igreja vivia lá em Roma. Como eu vou viver uma igreja e um governo aqui que mata os cristãos, e depois isso vai acontecer? Como que eu posso fazer? Ser rebelde? Não, obedeça às leis. Você é cidadão do céu, você está vivendo num país que não é seu. O cristão deve obedecer não por medo, diz o versículo 5, mas por questão de consciência. Eu não pratico certas coisas porque eu tenho medo de ser punido. O cristão ele não faz porque ele tem medo de ser punido, por questão de consciência. Cidadãos dos céus. Deus é soberano sobre toda a autoridade, mesmo as imperfeitas. Lembram de Daniel? A história de Daniel? Daniel serviu a reis pagãos, mas ele nunca comprometeu a sua fé. Ele honrou o rei, mas ele adorou somente a Deus. Eu posso desobedecer uma autoridade, numa única situação, quando estas contrariam a vontade de Deus, quando estas me levam a abandonar os princípios de Deus. Agora, a partir de agora, a igreja é obrigada a realizar casamento homossexual. Iremos presos, mortos e etc. Mas nós não iremos contra a vontade de Deus. Isso não é desobedecer, isso é mostrar. É melhor obedecer a Deus do que aos homens. A palavra de Deus é a nossa guia. E há países que, apesar de algum tempo depois distorcer, há países que a Constituição, como os Estados Unidos, por exemplo, e o Brasil também tem isso no princípio, a Constituição ela é baseada numa cristã. Lembram o dinheiro brasileiro? Não sei se tem hoje, acho que foi tirado, não tenho muita certeza, faz tempo que eu não olho para o dinheiro para olhar se tem isso, mas era escrito lá, Deus seja louvado. As notas novas acho que não tem mais, né? Com certeza não tem. Estou aqui quase que afirmando. Me apresentei com a nota de 200 que eu olho depois. Tá. Então é o seguinte, o crente, ele deve ser o melhor tipo de cidadão, respeitar as leis, pagar tributos, glorificar a Deus pela obediência às autoridades. Sabe por quê? Que você é cidadão e cidadã dos céus. Você é diferente. Como os cidadãos do céu devem viver na terra? Sendo submissos às autoridades. Em segundo lugar, no versículo 8 a 10, Paulo vai falar sobre o amor ao próximo. O cidadão dos céus, ele deve viver na terra em amor ao próximo, praticando o amor. Jesus já havia falado, vocês querem, em João 13:35, nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros.
O cristão não é aquele briguento que vive odiando, que vive levando para a justiça, que vive sendo maldizente do próximo. O cristão, ele pratica o amor, e o amor, ele cobre multidão de pecado, ele perdoa. O amor, ele é sacrificial. Amar o próximo como a ti mesmo. O amor é uma dívida constante. Veja, versículo 8. A ninguém devais coisa alguma, exceto você, nós gostamos de pagar as dívidas. Eu tenho um princípio que é, durma sem dinheiro, mas durma sem dívida. Não compre a prazo aquilo que você possa pagar à vista. Pelo menos você não tem dinheiro, mas você não tem dívida. Está tudo kits. Eu sei que às vezes há um investimento que é preciso parcelar. Mas Paulo está dizendo o seguinte, você não deve dever para ninguém, mas deva uma coisa, o amor. Em 1990, eu era um jovem de 22 anos, 21 para 22, eu fui participar de um instituto de treinamento de líder, e eu não sei o que eu tinha dentro de mim, uma revolta muito grande, não uma revolta, o jeito de falar muito nervoso. E aí, um dos pregadores falou assim, esse texto que ele citando, né? Ele falando que um líder, etc., tal, não podia ficar devendo, aí eu levantei a mão. Claro que tem que dever. A Bíblia diz que temos que dever o amor. Eu estava falando uma resposta sem amor. Ainda que estivesse correto, eu estava sendo iracundo. Você deve o amor. Não é assim que eu devo falar. Querido, vamos praticar o amor, é diferente. Deva o amor, diz Paulo no versículo 10, o amor cumpre toda a lei, quem ama não faz o mal ao próximo, logo, ele cumpre toda a lei, não matar, não adulterar, não roubar, não dizer falsos testemunhos, tudo isso, todos os 10 mandamentos se resume, ama o próximo como você mesmo. O que Jesus falou é o seguinte, o que você gostaria que a pessoa fizesse para você, que o próximo? Desse a vaga no estacionamento? Dê a vaga. Desce o lugar na fila do banco, dê a fila do banco. No mercado, está com o carrinho ali, está com pressa, dê o lugar. É isso que você gostaria? Você gostaria de receber presente? Dê presente. Você gostaria de receber uma ligação de bom dia? Liga, dê o bom dia. Não façam isso comigo muito não, tá? Tem muita gente que às vezes vai acordar 4 horas da manhã. Deixa só meu irmão. Mas assim, o que eu gostaria que as pessoas fizessem comigo? Elogiasse? É simples, o amor ao próximo é o cumprimento da lei. Quando eu amo a pessoa, eu não vou trair, eu não vou mentir, eu não vou matar. É o cumprimento da lei. Jesus havia dito isso já. Um médico cristão, ele estava servindo em uma aldeia, lá na África, em uma região muito pobre. E aí um dia ele estava tratando de uma mulher com lepra. Todo equipado, tomando cuidado, e essa mulher estava morrendo, mas ele era médico, e enquanto o médico cuidava das feridas dela, um jovem observava, e então ele perguntou, doutor, o senhor faz isso por dinheiro? Aí o médico respondeu, não, eu jamais faria isso por qualquer dinheiro do mundo, todo dinheiro do mundo não me levaria a fazer isso. Então por que o senhor está fazendo? O que o senhor faz? O médico olhou para o jovem e disse assim, sabe por quê? Porque Cristo fez isso por mim. Logo nós cantamos, um miserável pecador. É que nós nos achamos bons demais. Temos capacidade, temos bens, temos cursos, temos inteligência, temos vigor. Aí Paulo diz, o amor ao próximo é a resposta prática ao amor que recebemos de Deus. 1 de João, capítulo 4, versículo 19. 1 de João, capítulo 4. Gravem esse versículo. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Como que os cidadãos dos céus devem viver na terra? Sendo submissos à autoridade, amando o próximo como a ti mesmo. E em terceiro lugar, Paulo, do versículo 11 ao 14, Paulo vai dizer que devemos viver como filhos da luz. Se somos cidadãos dos céus, nós devemos viver como os filhos da luz, como filhos ou como cidadãos dos céus. É como um príncipe ou uma princesa sair do palácio e for para algum lugar, uma aldeia distante.
Lá ela tem duas situações. Ou vive disfarçado, como qualquer um, ou vive como princesa, ou como príncipe. A sua identidade. Diz o versículo 11, já é hora de despertar do sono. O tempo é curto. A salvação final está mais próxima. É hora de despertar da indiferença espiritual. Andemos dignamente, diz o versículo 13. Andar dignamente, deixando as obras das trevas. O cidadão do céu abandona práticas do mundo. Diz Paulo, orgias, bebedices, contendas, ciúmes, invejas. O cidadão do céu, Paulo diz, você quer representar bem? Deixa isso. Diz o versículo 14, revista-se do Senhor Jesus Cristo. Viver revestido de Cristo é manifestar o seu caráter, a pureza de Cristo. É as pessoas olharem e falar assim, um pequeno Cristo, cristãos. Alguém já disse, quem foi salvo de um incêndio, não volta para dormir na casa em chamas. Quem foi salvo de um incêndio, não volta para dormir na casa em chamas. O culto racional de um cidadão dos céus se manifesta na santidade, na vigilância, na esperança da volta de Cristo. Quando Paulo diz sobre a noite, ele está falando desse mundo, porque quem está nas trevas não conheceu Jesus. Vai alta a noite, é isso que ele está dizendo. E nós estamos mais próximos de encontrar com Cristo. Paulo está falando dessa diferença. Concluindo, queridos, os cidadãos do céu se destacam na terra por essas três atitudes. Submissão às autoridades, porque reconhece que Deus governa sobre tudo. Quero, não é propósito aqui, mas esse ponto também, ele me chama à memória, hoje que nós falamos na sala ali, no estudo bíblico, conversamos bastante sobre o perdão, falamos várias coisas. Por que as pessoas têm dificuldade de perdoar, de perder? Somos egoístas, enfim, foram ditas várias coisas, mas uma conclusão nossa foi a seguinte, sabe por quê? Que muitos de nós não conseguimos perdoar? É porque nós não acreditamos na soberania de Deus, nós não temos fé nesse Deus, o suficiente para saber que Ele está no controle de tudo. Quando nós cremos nesse Deus, que Ele é o dono da minha vida, e tudo que Ele permite, uma autoridade ruim, uma pessoa me fazer um mal, tudo que Ele permite, é para o meu bem, é para que eu cresça. Aí eu vou entender que eu sou um cidadão dos céus, e eu libero o perdão, porque eu já fui perdoado. Há cristãos que vivem com mágoa, que vivem com tristeza, ainda precisam entender que Deus é maior de qualquer governo, qualquer país, qualquer arma nuclear, qualquer coisa. Deus é soberano. E nós caminhamos para essa eternidade. Os cidadãos do céu se destacam, então, submissão às autoridades, porque reconhece que Deus governa sobre tudo. O amor ao próximo, porque vivem para servir e edificar. Quando José entendeu isso, ele conseguiu perdoar os irmãos. Não foram vocês que me mandaram para cá. Se eu sou governador hoje, Faraó ele não é, ele não é lá o cristão, mas eu sou servo de Deus. Se Deus me colocou aqui a preservar a vida, fazer o bem, não foram vocês. E a santidade de vida, porque guardam o retorno do Rei Jesus. A nossa pátria está nos céus, diz Paulo em Filipenses 3:20. A nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. O verdadeiro cristão o verdadeiro cidadão do céu não foge da terra. Ele vive nela para refletir o caráter de Cristo. Amém? Feche seus olhos nesse instante. E agora que nós vamos participar também da Santa Ceia, é hora de refletirmos sobre a nossa vida como cidadãs dos céus. Como temos agido em relação às pessoas.
E se há, meu irmão ou minha irmã, se há no seu coração alguém que você precisa perdoar, libera o perdão em nome de Jesus. Convido os presbíteros que venham à frente, pastor Caio, os presbíteros. Ainda em oração, a Bíblia diz para, nesse momento da Santa Ceia, fazer um exame da nossa alma, da nossa vida. Examine o seu coração, examine a você mesmo. E após esse exame, diz o texto, coma do pão e beba do cálice, para anunciar a morte de Jesus até que Ele venha. Esse momento, esse sacramento, ele foi instituído por Cristo como um selo, uma marca na nossa vida. Nós vamos fazer isso até o final do mundo. A igreja vai fazer, porque é um sacramento. A igreja evangélica, da tradição reformada, tem somente 2 sacramentos. Uma delas é o batismo para o ingresso na igreja, o batismo com água, ou nas águas, para alguns que praticam. Nós praticamos com água. E a Santa Ceia. Somente esses 2 sacramentos que nós não podemos deixar de fazer. Eles pertencem à família daqueles que são salvos. Aqui na igreja, nunca é sempre bom relembrar, uma vez por mês, o seguinte: as crianças que estão aí anotando a mensagem, os adolescentes, você que de repente ainda não é membro de uma igreja evangélica, essa Santa Ceia aqui na igreja, ela é ceia do Senhor. Jesus instituiu, é o pão, o cálice, que celebramos a morte de Jesus, anunciamos a morte dele, que ele está vivo, a ressurreição dele está presente conosco, ele celebra, pela fé celebramos com ele, recebemos as virtudes espirituais. Agora, as crianças, elas são batizadas, são salvas em Jesus Cristo, são filhos da promessa, e a Bíblia diz que a criança precisa discernir o corpo. Então, nós marcamos até os 18 anos para uma criança ou um adolescente publicar a sua fé. Ele é instruído, quais são as normas da igreja, e aí os pais, elas falam assim: pai, agora eu estou assumindo como membro da igreja, você não precisa mais me trazer, eu venho a essa igreja. E a partir desse momento você se chama membro comungante, e comunga da Santa Ceia. Então as crianças, elas não participam da ceia por esse motivo. E você que é membro de uma igreja evangélica, está em plena comunhão, aí você é livre para participar dessa Santa Ceia. E se você quiser ser membro da igreja, nos procure e daremos os passos constitucionais para que você se torne membro da igreja também. Amém? Eu pedi para o pastor Caio fazer essa instrução, mas eu acabei fazendo. Me perdoa, pastor Caio. Ajuda a distribuir, então, por favor. Ficar em pé, que eles vão participar. Disse Jesus: esse é o meu corpo que é dado por vós, comei dele todo, fazei isso em memória de mim. E a seguir Jesus tomou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança. Toda vez que você come o pão e bebe o cálice, anunciais a morte de Jesus
Ele vem. Teu sangue leva-me além a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Algo mais que a neve, algo mais que a neve. Se neste sangue lavado
Meus irmãos, alguém ficou sem ser servido? Todos participaram? Amém? Vamos ficar em pé para nós orarmos em gratidão a Deus por essa refeição maravilhosa, com alegria no coração, depois de ter participado da mesa do Senhor. Vamos orar. Obrigado, meu Deus, por sua graça derramada em nosso coração. Nós oramos nessa noite, cantamos louvores, ouvimos a sua palavra e participamos da sua mesa. Ó, que alegria, Senhor, da criança ao idoso, todos reunidos no mesmo nome, participando ao redor da mesma mesa. Que privilégio o Senhor nos dá. Ajude-nos a levar essa alegria no nosso dia a dia, no nosso trabalho, nos nossos negócios, nas nossas demandas. Abençoa-nos, Senhor, durante toda a semana com a sua graça, porque dela nós precisamos. Em nome de Jesus. Queridos irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus, que o amor do nosso Deus, que o dom, o fruto e a consolação do Espírito Santo sejam sobre todos nós, o seu povo, e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, até que Cristo nos chame, ou até que Ele volte, para a glória do seu nome. Amém.